Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Ouvintes, Deus, como um verdadeiro Pai, naturalmente, de seus verdadeiros filhos, do seu povo, sempre mostra o caminho, conduz ao caminho verdadeiro, e depois ele deixa a coisa sob a escolha da pessoa. No caso ali, tratando com Israel, sob a escolha do povo. Nós encontramos já em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, 27, 28, o que acabamos de citar. Isto já estava bem adiante na jornada de Israel do Egito para a terra prometida. Já estava no final da coisa. Então ele diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Isso quer dizer que a pessoa podia escolher, o povo podia escolher. Deus é democrático. Ele dá direito. Para tanto, ele deu capacidade de escolha, livre-arbítrio, para a pessoa escolher. Você sabe que em tudo as pessoas escolhem. Tem o direito de escolher. O moço escolhe se ele vai ser educado ou não. A educação é uma eleição. A moça escolhe o caminho que ela vai seguir, se ela vai ser uma dama pura, honesta, ou não. É enquanto você é jovem, virgem, é que você decide o que você vai ser, uma mãe de família, uma dama honrada no posto de dever da mulher, ou então com uma vida moderna, livre, conforme o mundo moderno de hoje, não é? Mas Deus respeita. Agora cada um vai colher o que plantar. Quem plantar. Vento não espere colher bonança, mas sim tempestade. Não se engane. A tua escolha determina o teu destino, meu ouvinte amado. Não se engane. Você hoje tem direito de escolher o fumo, o álcool, a vida livre no sexo e tudo. E falar como bem pensar, e olhar a tudo, se agradar de tudo, e concordar com tudo que você quiser. Mas fique sabendo, você vai colher o que você está plantando no seu físico e também no terreno espiritual. É uma lei infalível, não falha. O que você plantar, você vai colher, porque aí está a chuva
tanto de um lado como do outro, para regar aquilo que você plantar. Se você planta uma falsa doutrina, admite uma semente errada no seu coração, tem chuva para alimentá-la, para fazê-la crescer, enraizar. Se você planta a verdadeira semente, abre o seu coração para a verdade, tem chuva para alimentá-la, para regá-la e ela tomar conta de sua vida. Agora, aparentemente, no momento, aqueles que escolhem, no caso da mulher, ser uma dama, uma mãe de família, aparentemente está fazendo uma escolha louca, absurda. Permanecer pura, intocada para o casamento. Isso é absurdo hoje, é causa de crítica, de ironia. Os escarnecedores que estão entregues às suas paixões infames, conforme São Paulo disse na sua carta aos Romanos, capítulo 1, escarnecem, zombam. Agora, eles estão postos no mundo para isto, para provarem a verdadeira semente. Então, aparentemente, a escolha de Moisés, por exemplo, foi péssima. Deixar de ser um faraó para sofrer com o povo de Deus, um povo despatriado, um povo sem terra, um povo sem nome, sob uma promessa. E um homem disse que Deus apareceu para ele lá e fez uma promessa para ele, Abraão. Somente isso e mais nada. Vivendo pela fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O mundo científico de hoje tem que saber que nós, os filhos de Deus, teremos o que eles querem ter e nunca poderão ter pelo meio natural. Você fica boquiaberto de saber que um Concorde viaja 2.000 quilômetros por hora e Apolo alcançou 29.000 quilômetros ou mais por hora e foi à Lua. Você fica boquiaberto. Mas fique sabendo, este povo que tem escolhido o caminho pior aparentemente, que tem negado-se a si mesmo e tomado a porta estreita, o caminho espinhoso, e prefere ser chamado um povo quadrado, obsoleto, ignorante, vai ter muito mais do que isto em breve. Basta pensar, nós estaremos no outro lado do universo. O homem está atrasado demais. Eu tenho viajado de avião e é um absurdo a gente sair daqui numa urgência, precisando estar em São Paulo, daqui 2 horas a gente já está lá onde queria estar, já tomou um táxi ou alguém esperou a gente no aeroporto, etc. De Goiânia a São Paulo com 1 hora e pouco de viagem. Oh, que coisa maravilhosa, estupenda, mas ainda está muito atrasado. A nossa ciência vai muito além disso. Nós não vamos precisar de um botijãozinho de oxigênio nas costas e ficar aí parecendo um robô, um bicho mecânico, um homem mecânico para ir na Lua, ali cheia de crateras, de poeira. Nós não vamos precisar disso para atravessar essa atmosfera carregada, não. Num corpo glorificado, Jesus subiu isso daí. Elias passou por aí numa carruagem de fogo. Moisés foi tomado. E assim também a noiva, o povo de Deus que tem crido durante as eras, serão chamados pela voz do arcanjo, aqueles que escolheram a bênção, que aparentemente, na hora em que estavam escolhendo, era uma má escolha. Quando Moisés escolheu, alguém, o jornal diria, oh, um doido, Moisés perdeu a cabeça. 40 anos de ciência egípcia foi jogada fora. Curso de teologia e defendeu tese, e parousia, escatologia e tanta coisa, e diplomas, o homem jogou tudo por terra. E disse que Deus apareceu para ele numa sarça lá e agora está com um pedaço de pau na mão, dizendo que Deus vai guiá-lo
como um líder para levar o seu povo para a terra prometida. Que loucura Moisés fez, deixar de ser faraó. E o que o século teria? O que a Bíblia poderia falar a respeito de Moisés? Teria uma múmia de Moisés. Uma múmia. O que é uma múmia? A múmia de um faraó chamado Moisés. Sim, mas a Bíblia nos mostra que Moisés apareceu com Elias no Monte da Transfiguração. E ele virá com Elias em Apocalipse 11, representando a lei para os judeus, e Elias representando os profetas. E vai fazer coisa que a ciência não poderá barrar. Vai fazer coisa terrível para o mundo, que ficar para a grande tribulação. As duas testemunhas de Apocalipse 11. Agora veja a escolha que ele fez lá milhares de anos atrás. O que é que ele está escolhendo? E a eternidade, num lugar todo especial. Muito mais do que um faraó. Um faraó efêmero, passageiro, que desgasta, que acabou, que saiu da vida para entrar na história, como eles dizem. Um cristão não sai da vida para entrar na história. Não, nunca. Porque ele tem vida eterna. Esta foi a escolha que Ruth fez. Escolha sábia. Tendo livre arbítrio, podendo voltar, mas órfã, representando a igreja morna, tradicional, que tem deixado o mundo tomar conta de si, representa o quê? Fez o quê? Qual a escolha que ela fez? Voltar. Voltar não para o princípio, não para a igreja primitiva, mas sim para os seus ídolos, para os seus velhos costumes, para os costumes mundanos, pagãos. É isso que a falsa igreja, representada por órfã, tem feito. E Jesus disse que a maioria faz essa escolha. Ele diz: largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos, esse muitos aqui está dizendo, a maioria são os que entram por ela. Sim, amados, aqui está. Por isso você representa Cristo aqui na terra, através da sua escolha. Não é um sumo pontífice ali assentado num trono, tendo tudo que Pedro não teve e não tendo nada que Pedro teve. Não é um sacerdote ali, não é um reverendo ali, não é um pastor ali, não é um milagreiro ali, fazendo promessas de 1001 coisas para o povo, prometendo o Éden pelos seus próprios meios aqui na terra para o povo, em troca de dinheiro, extorquindo e demais coisas. Não. A sua escolha é cruz, na verdade. É porta estreita, é caminho espinhoso, mas te leva a representar Cristo, porque você é um verdadeiro cristão. Cristo está em você. Cada cidadão brasileiro representa o Brasil onde ele vai. Cada cidadão americano representa a América. Cada alemão representa a Alemanha. Cada cristão representa Cristo. Orfa voltou suas costas. Estou falando do livro de Ruth. Voltou suas costas para o Velho Testamento. Noemi representa o Velho Testamento, que conhecia o caminho da redenção, apontava para Cristo. Mas Orfa virou as suas costas. Não é o que eles fazem hoje? Vocês têm aí no Velho Testamento, que é tanto Bíblia quanto Novo. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Mas vocês viram as costas para isto, homens, povo chamado cristão, mulheres. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5.
Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é o Senhor teu Deus. Mas aqui está, uma moça que não vira as costas para isto que Deus diz, não está podendo nem estudar mais, não está nem podendo estudar. Por quê? Estudar num meio chamado cristão. Lá no mundo pagão, ela não poderia estudar se tivesse que mostrar seu corpo. No mundo pagão de hoje. Mas no mundo chamado cristão, não pode estudar se não quiser se despir diante de homens e vestir traje de homens. Agora depois vamos nos chamar de cristãos e dizer que esta era está cristianizada. Isso não passa de paganismo, isso não passa de moabitas. Moabitas representam a mistura. De fato, querem misturar, já têm se misturado, a união está aí. Mas é como o joio se ajuntando para o fogo. Falo isso com assim diz o Senhor. Falo isso sob inspiração do Espírito Santo, não sob um pensamento próprio, não sob uma emoção humana, mas sob o estímulo da revelação de Deus. O joio está juntado e preparado para o fogo. Ninguém resiste a estas coisas, porque como Orfa virou as costas para Noemi, ela tem virado as costas para a Bíblia, para a palavra de Deus, para o Velho Testamento, que está cheio de promessas do Redentor. Tudo é um tipo, virado as costas para a vida de Abraão. Eu tenho cansado de alertar o povo. Veja se Abraão estava envolvido com os problemas políticos de Sodoma. Mas ele não representa a igreja misturada. Ló, sim, estava gemendo lá, decidindo lá, sendo governador de Sodoma. Ele ficava à porta julgando. Mas ele não é um tipo da esposa de Cristo, ele não é um tipo de Ruth. Abraão, sim, estava completamente liberto, descompromissado. Moisés não tinha nenhum compromisso, não se comprometeu, por isso Deus pôde usá-lo. Mas quando nós nos paramos diante de homens comprometidos com o mundo, o que eles podem nos fazer? Enquanto Moisés estivesse comprometido, ele não poderia aparecer diante do povo de Deus, ele não teria o sinal da vindicação de Deus. E o que cada pregador deveria esperar era preparação. É Deus chamá-lo na sarça, no fogo, no batismo verdadeiro do Espírito Santo, com uma fé genuína na mensagem. Eles viram as costas para a mensagem, como Orfa virou as costas para a mensagem. Mas agora, pense, minha irmã, pense, meu irmão, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quando se escolhe a bênção, para o mundo está escolhendo loucura. O mundo natural não compreende as coisas espirituais. Como podem eles nos julgar? Acabarão nos matando, nos cerrando como no passado, porque a verdadeira palavra de Deus é loucura para os que perecem, disse São Paulo. E Deus chama a sabedoria do mundo de loucura. O que o mundo chama de sábio, Deus chama de louco. Leia isto em 1 Coríntios capítulo 1. Leia isto em 1 Coríntios capítulo 2 e pegue as referências e veja se eu estou falando aqui a Bíblia à minha maneira. Você tem escolhido a porta estreita? Grande escolha você tem feito, crendo na mensagem, enquanto eles viraram as costas para Atos 2:38. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E se não foi, peça o quanto antes o seu batismo. Receba o nome de Jesus Cristo. Não volte as costas para a palavra. Em nome de Jesus. Amém.